Primeiro problema que leva o seu dinheiro é você utilizar uma superfície, tá? Falando em madeira, que não está preparada para resina, tá? Toda madeira que não estiver crua, ela precisa sim de um preparo para você aplicar resina, tá? E esse preparo vai depender de como que a madeira é, de que tipo de madeira é, de como que ela foi selada, para você dar o tratamento devido. Geralmente as madeiras cruas, depende da madeira também, ela não precisa de nenhum tratamento, tá? Algumas madeiras mais duras, se você tiver um preparo mínimo ali, você consegue resinar e não vai ter problema nenhum. As madeiras mais macias, mais porosas, elas tendem a absorver bastante a resina. Então, dependendo de qual resina que você utiliza, se é uma resina de baixa viscosidade, por exemplo, na hora de você fazer uma primeira camada ali, a madeira ela vai tender a sugar a porosidade ela vai tender a sugar a resina, e aí vão ficar alguns buraquinhos que a gente chama de olho de peixe, né? Que são vários buraquinhos que acontecem na resina. Então, o ideal é você saber, conhecer qual é a madeira que você vai utilizar, para aí sim você dar o tratamento adequado. Bom, o que pode acontecer aqui? A madeira ela pode vir selada. Geralmente quando você compra uma madeira de mercado, quando você compra uma madeira de alguma loja, ela vem com algum tipo de selamento. Esse selamento pode ser um óleo mineral, pode ser uma cera, pode ser um verniz. E a resina, ela não adere a nenhum tipo de material desse. Na verdade, esse tipo de material, ele expulsa a resina. Quando ela começa a esquentar, a resina e esse tipo de, qualquer um desses materiais que eu te falei, elas são como água e óleo, sabe? Não adianta, você pode fazer de tudo ali, não como água e óleo. Em determinado momento, ela vai até sim, ela vai conseguir aderir, tá? Mas até ela aderir, ela vai reagir muito. Por exemplo, se você passar a resina em cima de uma tábua com muito óleo, a resina ela vai aderir, tá? Em algumas partes, principalmente as partes que tem mais resina, né? Que a camada é mais espessa. Só que ela fica reagindo ali, ela fica borbulhando, sabe? O óleo ela fica entrando em contato com a resina. Se você já teve essa experiência de colocar uma madeira bem selada com óleo mineral e botar a resina em cima, você vê que vão surgindo várias bolhas assim no meio, e é porque o óleo está reagindo com a resina. Em determinado momento, ele vai parar de reagir ali e a resina até vai aderir. Eu não recomendo que você faça isso, tá? Que você sele a madeira que esteja com óleo, que você aplique a resina que esteja com óleo direto, sem lixar, sem nada, porque pode ser que com o tempo a resina solte, tá? Então, toda madeira que vem selada com óleo, com verniz ou com cera, antes de aplicar a resina, você tem que fazer, no mínimo, lixar a madeira, tá? No mínimo. Se ela vem com uma camadazinha bem superficial, por exemplo, tem uma madeira aqui de bambu, vou mostrar pra você. Ó, essa daqui é uma madeira bambu, tá? Essa madeirazinha aqui, ela não vem com óleo mineral, ela vem com um vernizinho. Então, o verniz, com uma lixa, eu consigo já tirar ele não entra tanto na madeira, tá? Agora, quando é óleo mineral, eu preciso lixar e fazer um outro procedimento que eu já vou falar. Então, ó, bambu e algumas outras madeiras, por exemplo, a pinus, às vezes a pinus ela vem selada com um leve vernizinho, bem superficial, tá? Só para proteger contra cupim, essas coisas assim. E é só você dar uma lixada que a resina ela já vai aderir, tá? Mas existem madeiras como essa daqui que eu vou te mostrar agora, que geralmente quando você compra de alguma loja, de alguma empresa, tem várias empresas no Instagram, tem um monte de loja na internet, que é uma madeira mais macia, assim como a pinus, ela é uma madeira macia. Essa daqui, ó, é uma madeira que se chama teca, tá? Ela é uma madeira igual a pinus, macia, tá? Quem vende essa madeira aqui geralmente vende ela bem selada, tá? Com óleo mineral,
Então essa daqui, ó, tá vendo? A cor dela, ó, bastante óleo mineral, tá? Isso é normal, pode ver que ela tá brilhando aqui, ó, dá pra ver o brilho dela aqui com o reflexo da luz. Se eu colocar a resina aqui, ela vai começar a reagir, ela vai começar a fazer vários buracos, vai expulsar a resina em determinados pontos, e em algum outro ponto a resina vai até aderir, tá? Mas pode ser que ela solte com o tempo, principalmente se tiver uma força. Não vai soltar assim na mão, tá? Mas vai soltar se você, por exemplo, colocar um calor nela, um soprador térmico, uma espátula, pode ser que ela solte sim. Não tenho certeza, que eu nunca tentei tirar do meu, tá? Mas essa madeira aqui, como diversas outras que vendem em tudo quanto é lugar na internet, ela vem selada com óleo mineral. Então essa madeira aqui, ó, o que eu faço? Eu lixo ela, tá? Eu lixo ela toda. E depois de lixar, ainda assim eu faço uma camada de selagem superficial. Por quê? Porque por ela ser uma madeira mais macia, ela absorve muito óleo mineral. Então o óleo ele vai lá, não chega aí, claro, metade da madeira, mas ele deve passar ali uns 2 milímetros. Isso é muita coisa. Não sei se chega a 2, mas pelo menos 1 milímetro ali ele entra. E às vezes com a lixa não dá para tirar esse 1 milímetro, é muita coisa, né? A não ser que você desbaste com uma lixa muito grossa. Então assim, o mais seguro é você lixar a madeira e depois você dá uma camada de selagem, beleza? Então esse é o problema principal de quem faz o efeito mar ou quem faz qualquer tipo de efeito com a madeira.